Boa noite, pessoal. É com imensa satisfação que chegamos hoje à última aula da disciplina de UTI. Espero que eu tenha contribuído um pouco mais com o aprendizado de vocês nesse tempo em que passamos juntos, ainda que de forma virtual, mas que a gente sinta a proximidade através do carinho e também de todo o conhecimento que foi construído até aqui. Espero, com certeza, ensinar vocês em outras disciplinas e para mim foi uma honra ter, junto com vocês, aprendido e ensinado também, certo? Nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre queimaduras e traumas. Farei dois vídeos, um para queimaduras e outro para traumas, porque são assuntos complexos e que também requerem um pouco mais de concentração. É muito comum chegar na unidade de terapia intensiva pacientes vítimas de traumas acidentais, porque a gente já viu toda a parte clínica da UTI, né? Todos os problemas de saúde, os distúrbios respiratórios, digestórios, distúrbios cardiovasculares, renais. E agora, essa última aula será dedicada para o atendimento ao paciente vítima de trauma e de queimaduras. As queimaduras elas são a quarta maior causa de morte por injúria nos Estados Unidos, onde foi feito um estudo comprovando que muitas pessoas morrem em decorrência de queimaduras graves e que por isso, devido a uma falta de hidratação adequada e a falta de um manejo adequado desses pacientes queimados, é que decorre dessa alta mortalidade. E o que são então as queimaduras? As queimaduras elas são lesões coagulativas envolvendo diversas camadas do corpo, causadas pelos vários tipos de agentes agressores. A queimadura ela é uma lesão térmica, ou seja, que em contato com substâncias ou líquidos superaquecidos vão provocar uma lesão de pele, que a princípio é uma lesão hiperemiada, ou seja, avermelhada, e depois, dependendo da gravidade, que a gente vai ver mais adiante, podem ser acometidos outros tecidos também, e essa queimadura adquirir uma extensão grande. Então, uma unidade de terapia intensiva que recebe pacientes queimados, normalmente são UTIs especializadas na questão do trauma, no tratamento ao paciente politraumatizado ou com lesões de queimaduras ou lesões térmicas, como a gente também chama. Existem vários agentes causais de queimaduras. Os agentes químicos, físicos e biológicos. Por exemplo, agentes químicos são substâncias químicas que, em contato com a pele, provocam queimaduras, como, por exemplo, soda cáustica, alguns ácidos que são produzidos em laboratório. Se houver um acidente laboratorial, por exemplo, o profissional que está manipulando ali aquele ácido, em contato com esse ácido, poderá provocar uma queimadura química. Temos as queimaduras físicas, que são aquelas provocadas pelo vapor quente ou por chamas, né, no caso o fogo, ou ainda por líquidos quentes, que também, em contato com a pele do paciente, provocam um estrago tremendo. E temos as queimaduras biológicas, que são aquelas provocadas por animais, como por exemplo, alga viva, né? Muitas pessoas já se acidentaram tomando banho de praia no mar, em contato com a alga viva, ali no pé, pisou em cima, né, de uma alga viva e acabou sofrendo uma queimadura extensa devido a esse agente biológico. E temos também como exemplo de queimadura por agente biológico algumas lagartas. Lagartas que em contato com a pele acabam liberando umas toxinas que vão ali promover ou provocar a queimadura, certo? Agora falar um pouquinho sobre a classificação. Queimadura de primeiro grau é quando atinge a camada superficial da pele, ou seja, a epiderme. Provoca vermelhidão, que é hiperemia no local, ardência, dor e mal-estar local ali, né? Uma dormência, aquela sensação de queimação. Então, quem nunca, né, sofreu uma queimadura de primeiro grau? Devido ao óleo respingou da panela e bateu na pele, e aí
formou uma queimadurazinha leve que atingiu a camada mais superficial da pele, que é a epiderme. E nós temos também como exemplo de queimadura de primeiro grau a questão da insolação, quando o indivíduo fica muito tempo exposto aos raios solares e acaba desenvolvendo uma queimadura generalizada, mas de primeiro grau, ou seja, aquela insolação que só atinge a epiderme, que o paciente tem mal-estar, tontura, aquela sensação de boca seca e, claro, aquela ardência no local das queimaduras. Nós temos as queimaduras de segundo grau. Nesse caso, elas atingem, além da camada superficial, que é a epiderme, atingem também a derme, que é a segunda camada da pele. Veja que é uma lesão mais profunda, porém, pode ou não ser grave. De forma geral, as queimaduras de segundo grau não são graves. Elas são muito incômodas, mas não ameaçam a vida do paciente, como a gente vai ver nas outras queimaduras de maior extensão. Nas queimaduras de segundo grau, nós temos uma característica desse tipo de lesão, que é a presença de bolhas ou flictenas. Flictena é o nome científico para bolhas, certo? Quando ocorre uma queimadura devido a alguma substância ou ao vapor, óleo quente, algum líquido ou substância química que provoca bolhas na pele, então é uma queimadura de segundo grau, e aí ela já é um pouco mais profunda porque ela vai atingir a derme também. E nós temos as queimaduras de terceiro grau, que nesses casos ela é uma queimadura mais extensa, que além de atingir a epiderme e a derme, compromete também o tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo é o tecido gorduroso que fica depositado logo abaixo da pele. Então perceba que essa aqui é uma queimadura mais profunda e que, dependendo da extensão da área queimada, poderá comprometer a vida do indivíduo que sofreu esse tipo de queimadura. Normalmente essa queimadura ela tem uma coloração branca, amarela ou marrom. Vocês notam na queimadura de primeiro grau que a coloração dela é avermelhada, né? Só aquela hiperemia local avermelhada. Já na queimadura de segundo grau você nota a presença da bolha ou flictena. E na queimadura de terceiro grau, que é essa que eu estou falando para vocês agora, quando atinge o tecido subcutâneo, ela adquire um aspecto de coloração branca, amarela ou marrom. E também ela pode ter um aspecto úmido. Normalmente as queimaduras de primeiro grau são secas e as queimaduras de terceiro grau são úmidas, por conta que há ali a destruição do tecido gorduroso, né, do tecido subcutâneo. Vocês podem ver aí no slide algumas imagens de pacientes queimados, ilustrando bem essas lesões nos pacientes de primeiro, segundo e terceiro grau. Nós temos ainda a queimadura de quarto grau. Queimaduras de quarto grau, elas são muito mais extensas, certo? Elas atingem epiderme, derme, tecido subcutâneo, podendo se estender até a fáscia muscular ou o osso. Então, normalmente, pacientes vítimas de choque elétrico receberam uma grande descarga elétrica ali devido a contato com um fio de alta tensão. Esse paciente vai ter uma queimadura gravíssima, porque a eletricidade vai atravessar o corpo do paciente e com isso vai sair danificando todos os tecidos que ela encontrar pela frente. Então, numa queimadura de quarto grau, você tem até mesmo o comprometimento dos ossos, de tão profunda que é esse tipo de queimadura. Quando a gente fala em queimaduras, é importante que a gente compreenda dois conceitos: o prognóstico e a hidratação imediata dessa lesão. Eu vou falar mais adiante sobre os cuidados e os tratamentos de queimaduras, mas por que o prognóstico? Porque dependendo se for queimadura de segundo, terceiro ou quarto grau, você pode deduzir se aquele paciente vai ter uma boa resposta para o tratamento daquelas lesões, ou se esse paciente ele poderá até mesmo vir a óbito devido a uma queimadura gravíssima.
A primeira coisa que se faz quando o paciente é queimado, quando sofre a lesão, é hidratá-lo, gente. Porque tem profissionais que acham que a primeira coisa deve ser feita os curativos ali nas lesões, as limpezas, as compressas úmidas para hidratar para congelar o local, né, resfriar, mas não é isso. Vocês vão ver mais adiante que a primeira conduta é a hidratação do paciente, porque diante de uma queimadura extensa ou grave, a primeira coisa que o paciente tende a sofrer é uma desidratação profunda que poderá depois ter como sequela um quadro de choque e o paciente vir a óbito. Então, calculando a área queimada. Vocês observem aí no slide de vocês que nós temos aqui as partes do corpo na ilustração que são atingidas e quantos por cento cada uma dessas partes diz que houve o comprometimento da queimadura. Por exemplo, num adulto, né, de tamanho normal, se ele tiver a cabeça queimada, ele vai ter 9% do corpo. Se ele tiver o tórax, mais 9%. Se ele tiver o abdômen, 9%. Se ele tiver a parte de trás das costas, ou seja, o dorso, terá 9% queimado. E também a parte do 9 pela parte torácica, né, das costas, e 9 pela parte abdominal, sendo atrás, na região posterior. Se tiver as duas pernas queimadas e pés, serão 18% de queimaduras. E se tiver os dois braços queimados, serão 9% da área queimada. Já numa criança, essa conformidade, né, da extensão da área lesada diferencia um pouco, porque na criança segue-se as mesmas medidas do adulto, porém a cabeça da criança, quando é queimada, a gente considera que houve 18% de comprometimento, devido ao fato de que a cabeça da criança normalmente é maior em extensão do que a cabeça do adulto. Principalmente se for uma criança escolar de até 6 anos de idade, que ainda está na fase de maturação e crescimento cerebral, e com isso a cabeça tende a ser maior. É por isso que numa criança escolar, quando se analisa a cabeça queimada, ela vai ter uma extensão maior do que o adulto. Ela vai ter 18% na cabeça, enquanto que o adulto tem 9%. Com relação às queimaduras elétricas, vou abordar um pouquinho, bem superficial, porque é importante que vocês saibam. Possa ser que chegue na UTI um paciente vítima de choque elétrico, ou mesmo que recebeu uma descarga de alta tensão devido a um fio, né, de energia, ou até mesmo um raio. Nós vemos de vez em quando que acontece acidentes com raios em transeuntes, ou seja, em pessoas que estão ali passando no local, de repente dá uma tempestade forte e a pessoa vai sofrer aquela descarga elétrica. Então, na questão de acidentes com queimaduras elétricas, são lesões extensas e profundas que provocam necrose tissular por coagulação. O que é a necrose? É a morte dos tecidos. Quer dizer, além da lesão, né, da queimadura em si, poderá provocar uma necrose, que seria quando há um comprometimento tecidual ali, e será uma lesão de difícil cicatrização, porque a necrose ela adquire um aspecto mais grave ali da lesão e tende a percorrer o caminho mais curto até a terra. Então a eletricidade, digamos que seja um acidente por um fio de alta tensão, um choque elétrico. A eletricidade ela tende a cair pela força da gravidade. Então ela atravessa o corpo do paciente e vai em sentido ao chão. É por isso que a gente utiliza fio terra, né, em alguns eletrodomésticos, também no chuveiro elétrico da nossa casa, porque toda descarga elétrica que porventura possa ocorrer ali vai direto para o chão, para o fio terra, devido à força da gravidade que a eletricidade ela também sofre. Então, o que é que acontece? Pacientes que recebem grandes descargas elétricas, eles são... Acontece duas situações nesse acidente. Ou o paciente fica preso à corrente elétrica, e aí é um grande risco, né? Porque ele pode morrer ali eletrocutado.
ou esse paciente tende a eletricidade solta ele e joga esse paciente longe. Se jogar ele longe, vai ser sorte dele, porque ele não vai morrer devido que ficou preso à corrente elétrica. Porém, as duas situações oferecem um risco muito grande ao paciente de desenvolver uma parada cardiorrespiratória devido à eletricidade. Então veja que é uma situação de extrema urgência, porque devido à descarga elétrica forte, o paciente pode desenvolver parada cardiorrespiratória. E aí nós temos nos slides, vocês podem acompanhar imagens, fotos de queimaduras químicas, queimaduras elétricas. Temos aqui uma queimadura elétrica num paciente que sofreu choque, né, de fio de alta tensão e ficou uma parte da calota craniana dele, ele perdeu devido à descarga elétrica que foi tão forte. Nós temos escarotomia descompressiva, que é um procedimento que faz em centro cirúrgico no paciente que sofreu grandes queimaduras e que o médico faz uma cirurgia de reparação na pele para retirar as lesões mais profundas, as lesões que ficaram mais extensas. Ele faz essa exploração no centro cirúrgico médico com a tentativa de tentar cicatrizar o mais breve possível aquelas lesões. E nós temos os cuidados de enfermagem no ambiente de UTI para pacientes queimados. Nós temos no ambiente pré-hospitalar e no ambiente hospitalar na UTI. Eu não vou aqui me deter aos cuidados de enfermagem no ambiente pré-hospitalar, porque não é o foco da nossa disciplina. Mas no ambiente hospitalar, nós promovemos a estabilidade hemodinâmica do paciente, ou seja, monitorando os sinais vitais, monitorando a pressão arterial, monitorando temperatura, devido ao fato de que, como eu falei para vocês, um paciente queimado, ele tende a sofrer desidratação e com isso a temperatura do corpo dele também aumenta. Então a gente faz essa monitorização da temperatura corporal. Procedemos o curativo. Esse curativo das lesões queimadas deve ser o último procedimento a ser realizado. Por quê? Você recebeu um paciente queimado na UTI, digamos que 70% da área corporal do paciente está queimada. A primeira coisa que você vai se preocupar é em conseguir 2 acessos venosos calibrosos para que possa hidratar de forma eficiente o paciente, devido ao fato de que aquelas lesões são tão graves, extensas, que ele vai necessitar de hidratação instantânea, ou seja, o mais precoce possível. O curativo, ele é a última coisa a ser realizada. A questão do curativo das lesões, nós devemos utilizar algumas substâncias enzimáticas, lavagem com soro fisiológico frio, ou um pouco geladinho, né, um pouco úmido, para ir resfriando a lesão, né, da queimadura. Utilizamos algumas pomadas como sulfadiazina de prata, que é a pomada mais eficiente para o tratamento de queimaduras, principalmente grandes queimados de 3º ou 4º grau, com grande extensão das queimaduras no corpo. Então a sulfadiazina de prata é a pomada que é padrão ouro para o tratamento de queimaduras. Mas nós temos outras, como dexametasona, curativos de hidrogel, de hidrocoloide, que podem também ajudar na umidificação daquela lesão, promover uma proteção, uma barreira protetora contra infecções ali nas queimaduras, porque a principal causa de complicações das queimaduras são as infecções oportunistas. E bactérias e vírus podem se instalar ali na lesão e promover uma colonização desses agentes. Então, esse curativo ele deve ser protetivo, fechado, com substâncias como sulfadiazina de prata ou outros curativos à base de carvão ativado, não, à base de hidrogel, hidrocoloide, e também a limpeza com soro fisiológico e o AGE, que é o ácido graxo essencial. O ácido graxo essencial é aquele olhinho cicatrizante que a gente utiliza muito nas úlceras de decúbito, ou seja, nas úlceras por pressão,
e que com isso também ele é muito eficiente nas lesões por queimadura também. Se houver estabilidade hemodinâmica e a transferência for demorar, a gente realiza o curativo e também quando a gente recebe esse paciente na UTI, realizamos o curativo. Sempre proporcionando analgesia potente, porque dependendo do grau de dependendo da lesão, se for o primeiro, segundo, terceiro grau, o paciente poderá ou não sentir muita dor. Por exemplo, nas queimaduras de primeiro grau, o paciente sente dor, desconforto e queimação no local. Já nas queimaduras de terceiro e quarto grau, o paciente ele não simplesmente não sente dor, porque nessas queimaduras mais profundas, mais intensas, ocorre a destruição de todos os feixes nervosos, ou seja, o feixe de nervos ali que inervam aquele local que foi atingido, são destruídos devido à lesão, né, à queimadura, e com isso o paciente não vai sentir dor. Já se for queimadura de segundo ou terceiro grau, existem ainda terminações nervosas nessa lesão e que o paciente vai referir muita dor. Por isso a gente administra anti, anti-analgésicos e medicamentos para o controle da dor, como dipirona, paracetamol. Administramos outros analgésicos, como também, no caso, não seria o caso do tramal, só se fosse dores fortes. Mas promovemos essa analgesia no sentido de diminuir a dor e o desconforto ali para o paciente queimado. Lavar com água corrente, isso é logo em seguida quando ocorre, né, a lesão, quando ocorre a queimadura. Aplicar sulfadiazina de prata a 1% em uma camada de 3 milímetros. A sulfadiazina de prata, como já falei para vocês, é a pomada que é padrão ouro para o tratamento de queimaduras. Também se fala na questão do uso de pele de peixe de tilápia, que está agora sendo muito estudado essa questão da a camada, né, as escamas do peixe de tilápia, como uma forma cicatrizante e também para atuar ali nas lesões por queimadura. Porém, não existem ainda comprovações científicas robustas que possam dizer que peixe de tilápia possa ser completamente eficiente nas queimaduras. Curativos contensivos com compressas cirúrgicas. Atenção, esses curativos eles não podem ser muito apertados. Eles são contensivos e protetivos, ou seja, são fechados, porém não pode apertar, porque quando você aperta muito ali a compressa cirúrgica e junto com o esparadrapo, vai acabar promovendo um ressecamento da lesão que já está ressecado ali no local e com isso vai causar desconfortos ao paciente. Então é um curativo